Segundo a Ambima, a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, os fundos de investimento encerraram 2022 com a captação líquida negativa em 162 bilhões no ano. Isso é uma queda de 139% comparado a 21. Entretanto, relativamente ao patrimônio líquido, registraram alta de 7,1%, passando de 6,9 trilhões em 21 para 7,4 trilhões em 22. Muito embora o patrimônio dos fundos tenha aumentado com a valorização das carteiras, o ano de 2022 foi marcado por uma quantidade significativa de retiradas de recursos por parte de cotistas e investidores. Para vocês terem uma ideia do volume financeiro que essas retiradas movimentaram entre fundos de renda fixa, ações e multimercados, os saques somaram aproximadamente 200 bilhões de reais, sendo que em 2021 a captação positiva dos fundos de renda fixa sozinha atingiu 232 bilhões de reais. 2022 foi o ano que tivemos uma renda fixa atrativa e eleições presidenciais disputadas de forma muito acirrada. Com isso, a participação dos investidores locais no mercado atingiu o seu menor patamar da história. Por outro lado, o investimento estrangeiro veio batendo recorde. O mercado local e as gestoras estavam olhando com desconfiança a mudança de governo, principalmente em relação ao teto de gastos e à nova âncora fiscal. Isso fez as gestoras e investidores resgatarem investimentos mais arriscados com essa instabilidade. Entretanto, no ano de 2022, o Ibovespa subiu 4,7% em reais e 10,1% em dólar, desempenhando bem acima de seus pares globais. Adicionalmente, a moeda brasileira também se valorizou contra o dólar no ano, sendo a moeda com melhor desempenho dentre as principais moedas globais. Olha só. Em 2023, a sangria continuou. Até o mês de maio, a indústria de fundos enfrentou uma saída líquida de 158,9 bilhões de reais. Por outro lado, o fluxo de capital estrangeiro na bolsa em 2022 bateu recorde. Vai entender, né? No acumulado de 2022 é de 119,8 bilhões de reais, o maior valor desde o início de dados em 2008. Nos parece que isso se dá em virtude de que o Brasil soube fazer a sua lição de casa, controlando a inflação e fazendo uma política monetária que nos indica que está sendo eficiente até o momento. Pois, dentre os membros do G20, tem a sexta menor taxa acumulada até dezembro de 2022, que ficou em 5,8, estando melhor posicionado que países desenvolvidos, tais como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha e até mesmo a Espanha. Mas por que dessa entrada de capital estrangeiro da nossa bolsa? Bem, os analistas do mercado financeiro chamaram a atenção no ano passado para o fato da bolsa estar valendo muito menos do que deveria e, portanto, poderia ser atraente para os investimentos. A bolsa brasileira é basicamente impulsionada pelos setores financeiros e commodities, tais como commodities agrícolas, petróleo e minério de ferro. Esses ativos sofreram quedas significativas ao longo dos últimos anos, o que fez com que algumas das principais ações da nossa bolsa chegassem a preços realmente atrativos. Isso tudo, aliado às incertezas causadas pela troca de governo, demora na indicação de ministros importantes, medo da gastança com o governo Lula e mudança da lei do teto de gastos trouxe a bolsa abaixo dos 100 mil pontos, precificando um cenário, ao que parece, muito pior do que se desenhava efetivamente. Tanto é, o que vimos nos últimos meses foi uma descompressão, como se fosse uma mola comprimida, pois o Ibovespa saiu dos 97 mil pontos em março e foi praticamente reto para 120 mil pontos em junho. Agora, é de extrema importância entender os ciclos econômicos. O mercado, pessoal, precifica, ou seja, ele faz a leitura de forma antecipada de alguns acontecimentos. E essa alta dos últimos meses da nossa bolsa não foi por nada. Tanto é que a nossa curva de juros e os DIs também estão precificando uma Selic mais baixa já ao final de 2023. Muito embora a bolsa brasileira tenha valorizado de março até agora, né? Acredita-se que ainda há muitas oportunidades na mesa, pois de acordo com os analistas e gestores de fundos, muitos ativos brasileiros continuam, digamos assim, baratos em relação ao que efetivamente deveriam valer. É por isso que o trabalho dos gestores de fundos é tão importante, pois é justamente nesses momentos que ele deve identificar as oportunidades
e fazer as alocações de acordo com o perfil de cada fundo de investimento. Além disso, percebe-se que a cultura do investimento de longo prazo ainda não ganhou força aqui no Brasil, porque é muito demonstrado pelos números que mencionei no início de tantos resgates em momentos de volatilidade. Mas ao que nos parece, quem sacou seus investimentos com a bolsa em queda perdeu uma baita oportunidade e realizou prejuízo. Pois caso tivesse uma mentalidade de mais longo prazo, certamente neste momento não estaria pensando em sacar os seus investimentos. Há muito valor a ser destravado no nosso mercado e muita coisa a ficar de olho ao longo desse ano, tais como os juros americanos, a normalização das cadeias de produção e a recuperação da economia chinesa. Esses fatores podem trazer oportunidades de investimentos bem significativas. E é por isso que, se você quiser investir em fundos de investimentos, deve também fazer o seu dever de casa, analisando o prospecto do fundo, a atuação do gestor, qual o perfil de risco e como esse fundo performou ao longo dos anos, pelo menos aí 10 anos. É notório, pelo menos entre os players de mercado, que ao longo do período eleitoral de 2022, alguns gestores de renomadas assets se posicionaram a favor ou contra os candidatos à presidência da República. Isso certamente causou um certo desconforto aos investidores, que, descontentes com as posições políticas de seus gestores, talvez tenham efetuado alguns resgates aqui e acolá, né? Mas o cenário macro deve ser olhado com outros olhos. E se você, investidor, quiser ganhar dinheiro no mercado, não pode utilizar de viés político pessoal contra ou a favor do mercado financeiro. É por isso que a EQI Investimentos está aqui para te ajudar e conta com os melhores assessores do mercado para trazer todas essas oportunidades e todo o suporte. Conta com equipe super especializada e competente que já tem mais de 20 bilhões de reais sob assessoramento. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e também nos acompanhe em nossas redes sociais, @euqueroinvestir. Até o próximo vídeo.